És a 30ª que contrato. Vê se não és despedida, murmurou Rui, a exaustão atingir-lhe a voz enquanto perscrutava o caos que se instalara na sua quinta no Alentejo. A sua esposa, Carla, desaparecera, deixando-o com 2 gêmeos selvagens, Gonçalo e Diogo, cujas travessuras, desde derramar tinta em tapetes de arraiolos a manipular os sistemas de rega, tinham afugentado 29 emas num único e devastador mês. No entanto, ao passar pela cozinha, Rui estagnou. Ali, sob a luz suave dos candeeiros suspensos, estava Beatriz, uma mulher de pele morena, marcante, com o cabelo escuro e liso apanhado num coque impecável, vestindo uma blusa branca imaculada que parecia brilhar. Ao seu lado, os gêmeos, de pele clara e vestidos com camisolas vermelhas idênticas, lavavam pratos entre risinhos. Como é que ela os tinha domado? Que segredo insondável ela escondia? E a sombra de Carla, sempre presente, iria desvendar tudo. Uma coisa era certa. Beatriz não era uma ama vulgar. És a 30ª que contrato. Vê se não és despedida, repetiu Rui para si mesmo, a voz pesada de um cansaço que ia para além do físico, e quando no átrio grandioso da casa principal da sua quinta no Alentejo. As palavras mal disfarçavam o desespero que lhe arranhava o peito. Outrora uma fortaleza de riqueza e prestígio, esta propriedade alentejana, com as suas paredes de pedra e oliveiras centenárias, ressoava agora com um caos oco, uma concha vazia desde que Carla, a sua mulher, saíra porta fora há 3 meses. As suas palavras de despedida, não consigo ser mãe desses pequenos monstros, ainda lhe queimavam na mente como ferro em brasa. Rui, um bilionário cujo império tecnológico, a Rington Tecnologias, dominava salas de reuniões, sentia-se impotente perante os seus filhos gêmeos de 8 anos, Gonçalo e Diogo. As suas travessuras implacáveis, tinta derramada sobre tapetes persas, sistemas de rega programados para encharcar convidados, tinham afugentado 29 emas num único mês. Cada demissão lascava um pouco mais da sua esperança, deixando-a afogar sem culpa e solidão. Aliviou o nó da gravata, o peso de mais um dia extenuante na Rington Tecnologias a pressionar-lhe os ombros. O candelabro de ferro forjado por cima dele projetava luzes fraturadas no chão de terracota, espelhando as fissuras na sua vida. Era um homem que conseguia negociar acordos de milhares de milhões, mas não conseguia impedir os seus filhos de transformarem o seu lar num campo de batalha. Enquanto se arrastava em direção ao seu escritório, o tilintar de porcelana fê-lo parar de repente. O som vinha da cozinha, uma divisão que raramente frequentava, um domínio deixado ao pessoal e ao caos. A curiosidade, tingida de receio, puxou na direção do barulho. Ali, sob o brilho suave das luzes pendentes, Rui gelou. O seu coração vacilou. Gonçalo e Diogo, de pele clara e vestidos com camisolas vermelhas a condizer, estavam de pé em bancos junto ao lava-loiça, a esfregar pratos. Os rapazes que, dias antes, tinham enchido a mala de uma ama com calda de chocolate, estavam a rir, com espuma de sabão agarrada às suas pequenas mãos. Ao lado deles estava uma mulher, cuja presença parecia uma revolução silenciosa na opulenta divisão. Beatriz, a 30ª ama, era impressionante. A sua pele morena irradiava saúde, o seu cabelo preto e liso estava puxado para trás num coque impecável que brilhava sob a luz. A sua blusa branca imaculada, exalava uma graça que parecia simultaneamente estranha e reconfortante nesta casa de excessos. Ela inclinou-se sobre o lava-loiça, guiando as mãos de Diogo com um toque gentil, a sua voz um zumbido melódico enquanto elogiava os seus esforços. Rui susteve a respiração, uma mistura de incredulidade e algo mais suave. Esperança, talvez. Encostou-se ao umbral da porta, sem ser notado, observando o domínio calmo de Beatriz. Os seus olhos, quentes e conhecedores, brilhavam de divertimento quando Gonçalo atirou espuma a Diogo, que guinchou de alegria. Isto não era a tolerância resignada das amas anteriores. Isto era ligação, pura e real. O peito de Rui apertou-se. Como é que ela tinha feito isto? Como é que, em meras horas, ela tinha domado o indomável? Cuidado, Gonçalo. Vais afogar-nos a todos, brincou Beatriz, a sua voz carregada de um calor que fez a garganta de Rui doer. Ela não repreendeu, não suspirou de frustração. Em vez disso, entregou um prato a Diogo, os seus dedos roçando nos dele com uma ternura que Rui não via desde os tempos da sua própria mãe. Os rapazes, normalmente furacões de desafio, obedeceram-lhe com uma facilidade que parecia uma traição ao seu próprio caos. A mente de Rui fervilhava. Seria isto um acaso? Um ato inteligente para garantir o emprego. Ele já tinha visto amas tentarem o encanto antes, apenas para desmoronarem sob a malícia implacável dos gêmeos. No entanto, enquanto observava, a dúvida guerreava com um vislumbre de anseio. Ele queria acreditar em Beatriz, na possibilidade de a ordem ser restaurada. Mas a confiança era um luxo que ele tinha perdido, corroído pelo abandono de Carla e pelo desfile de cuidadoras falhadas.
Os seus filhos mereciam mais do que uma porta giratória de estranhos. E ele também. O pensamento picou, agudo e inesperado. Endireitou-se, limpando a garganta, e as cabeças dos rapazes viraram-se bruscamente. Pai! Exclamou Diogo, acenando com uma mão ensaboada. A Beatriz está a ensinar-nos a fazer os pratos brilhar. Gonçalo assentiu, o seu sorriso largo. Ela diz que temos um talento natural. Rui forçou um sorriso, o seu olhar desviando-se para Beatriz. Ela virou-se, os seus olhos encontrando os dele, firmes e inabaláveis. Senhor Rui, disse ela, limpando as mãos numa toalha, a sua voz calma, mas carregada de uma força tranquila. Espero que não se importe. Os rapazes queriam ajudar, e pensei que seria um bom começo. Um começo. O seu tom foi mais cortante do que pretendia, o ceticismo a transparecer. É a 30ª que contrato, menina Beatriz. A maioria não dura um dia. As palavras soaram cruéis, mas ele não conseguiu detê-las. Precisava que ela soubesse o que estava em jogo, que sentisse o peso da sua dúvida. Os lábios de Beatriz curvaram-se, não em desafio, mas em compreensão. Eu não sou como a maioria, Sr. Rui. Estou aqui para ajudar. Não só os rapazes, mas também a si. As suas palavras atingiram-no como uma boia de salvação lançada numa tempestade. O maxilar de Rui contraiu-se, as emoções a turbilhonarem. Esperança, medo, exaustão. Ele queria acreditar nela, mas acreditar era um risco que não corria há meses. Antes que pudesse responder, um zumbido agudo do seu telemóvel quebrou o momento. Uma mensagem do advogado de Carla. Precisamos de discutir a custódia. Ela está a reconsiderar a sua posição. O seu estômago revirou-se. Carla, que tinha chamado monstros aos seus filhos, queria voltar a entrar na sua vida. A audácia acendeu uma faísca de raiva, mas por baixo dela jazia o medo. O que é que ela queria agora? Rui olhou para Beatriz, a sua silhueta emoldurada pelo brilho da cozinha, os gêmeos ainda a tagarelar alegremente. Pela primeira vez em meses, a casa parecia viva. Não apenas barulhenta, mas viva. Mas poderia durar. Poderia Beatriz, com a sua confiança serena e facilidade misteriosa, ser a resposta? Ou era ela outra esperança fugaz, destinada a desaparecer como as restantes? Ao afastar-se, o tilintar dos pratos recomeçou, uma promessa frágil num lar que se tinha esquecido de como ter esperança. O tilintar dos pratos permaneceu nos ouvidos de Rui enquanto se retirava para o seu escritório. A imagem de Beatriz e dos seus filhos, Gonçalo e Diogo, estava gravada na sua mente. O riso deles, tão estranho nesta quinta cavernosa no Alentejo, parecia uma melodia frágil que ameaçava quebrar-se. Beatriz, com o seu cabelo preto e liso apanhado num coque impecável, a sua blusa branca a brilhar sob as luzes da cozinha, tinha feito o impossível. Tinha feito os seus rapazes sorrir. Mas o coração de Rui, maltratado por meses de caos e pela traição de Carla, recusava-se a amolecer. A confiança era uma aposta que ele não podia fazer. Não depois de 29 anos terem fugido. No entanto, enquanto se afundava na sua cadeira de cabedal, o zumbido da mensagem do advogado de Carla, discussões sobre a custódia, corroía-o. Que jogo estava ela a jogar agora? A luz do sol da manhã derramava-se pelas altas janelas da quinta, projetando faixas douradas nos soalhos de madeira. Rui bebeu o seu café, os olhos pesados de uma noite sem dormir. Tinha repassado as palavras de Beatriz. Estou aqui para ajudar. Não só os rapazes, mas também a si. E sentiu uma pontada de algo desconhecido. Vulnerabilidade. Ele empurrou-a para o fundo, concentrando-se nas reuniões do dia na Arrington Tecnologias. Mas enquanto ajustava a gravata, uma comoção vinda da sala de jantar quebrou o seu foco. Um risinho agudo, inconfundivelmente de Diogo, seguido pelo sussurro conspiratório de Gonçalo. Rui preparou-se. Outra partida. Outro teste. Entrou na sala de jantar e parou abruptamente. A mesa de mogno antiga, uma relíquia do legado da sua família, estava manchada com calda de chocolate, a escorrer como uma pintura abstrata de uma criança. Gonçalo e Diogo gelaram, as suas camisolas vermelhas salpicadas de provas, os olhos arregalados com uma inocência fingida. No centro estava Beatriz, a sua blusa branca imaculada apesar da confusão, o seu coque a brilhar enquanto segurava uma colher pegajosa com um sorriso divertido. O maxilar de Rui contraiu-se, a raiva a incendiar-se. Mas que raio é isto? Vocifrou ele, a sua voz mais áspera do que pretendia. Os gêmeos estremeceram, mas o olhar de Beatriz encontrou o dele, inabalável. Uma experiência de pequeno almoço que correu mal, disse ela, a sua voz firme, mas com um calor que o desarmou.
Os rapazes pensaram que panquecas com calda de chocolate poderiam ser um sucesso. Estamos a aprender sobre limites criativos. Ela piscou o olho a Diogo, que abafou um risinho. A raiva de Rui vacilou, substituída por confusão. A maioria das amas teria gritado, demitido-se, ou ambos. Beatriz estava a transformar o caos numa lição. Limpem isso, disse ele, mais suave agora, os seus olhos a oscilarem entre os gêmeos e Beatriz. E acabaram-se as experiências sem a minha aprovação. Os rapazes assentiram, mas o seu desafio habitual estava ausente. Em vez disso, pegaram em panos, seguindo as instruções gentis de Beatriz para esfregar a mesa. Rui observava, o peito apertado com uma mistura de frustração e admiração. Gonçalo, que uma vez tinha escondido uma rã no sapato de uma ama, limpava diligentemente. Diogo, o cérebro por trás de um incidente com uma bomba de purpurinas, cantarolava enquanto trabalhava. Beatriz movia-se entre eles, a sua presença uma âncora tranquila, a sua blusa um farol de calma no meio da tempestade. Enquanto os rapazes limpavam, Beatriz aproximou-se de Rui, os seus passos leves mas deliberados. Eles não são maus rapazes, Sr. Rui, disse ela suavemente, os seus olhos escuros a perscrutarem os dele. Estão apenas a gritar para que alguém os ouça. As suas palavras cortaram mais fundo do que ele esperava, agitando uma culpa que ele tinha enterrado. Ele não tinha ouvido os seus filhos. Não verdadeiramente. Não desde que Carla partiu, chamando-lhes monstros. Teria ele falhado com eles tanto como ela? Não preciso de conselhos sobre como ser pai, respondeu ele, o seu tom seco, a proteger a dor no seu peito. Mas Beatriz não vacilou. Talvez não, disse ela, a sua voz gentil mas firme. Mas eles precisam que alguém veja para além da calda. Ela virou-se de volta para os rapazes, o seu coque a apanhar a luz do sol, e Rui sentiu uma agitação de algo que não conseguia nomear. Admiração, talvez, ou o fantasma da esperança. O dia desenrolou-se com uma calma estranha. Rui saiu para o trabalho, mas a sua mente permaneceu na sala de jantar, a repassar a facilidade de Beatriz com os seus filhos. No escritório, entre debates de conselho de administração e revisões de contratos, os seus pensamentos derivavam para a sua confiança serena. A forma como a sua presença parecia aquietar o caos da quinta. Ao fim da tarde, regressou a casa preparado para o desastre, mas encontrou a sala de jantar impecável. Os gêmeos estavam esparramados no tapete da sala de estar, a desenhar com lápis de cera sob a orientação de Beatriz. Ela sentava-se de pernas cruzadas, a sua blusa branca de alguma forma ainda imaculada, guiando a mão de Diogo para desenhar um foguetão. O papel de Gonçalo mostrava uma família, 2 rapazes, um homem e uma mulher com um coque impecável. A garganta de Rui apertou-se. Não via os seus filhos desenhar desde que Carla partira. Bom trabalho, conseguiu ele dizer, a sua voz rouca. Gonçalo sorriu radiante. A Beatriz diz que sou um artista. E eu vou construir um foguetão a sério um dia, acrescentou Diogo. Beatriz sorriu, os seus olhos encontrando os de Rui brevemente, um reconhecimento silencioso do seu progresso. Por um momento, ele quis juntar-se a eles, ajoelhar-se no tapete e fazer parte do seu mundo. Mas o zumbido do seu telemóvel quebrou o encanto. Outra mensagem do advogado de Carla. Ela quer uma reunião amanhã. O seu estômago revirou-se. O que é que ela queria com os rapazes que tinha abandonado? Enquanto Beatriz juntava os lápis de cera, Rui vislumbrou a sua expressão. Firme, mas com um vislumbre de algo mais profundo, uma sombra de dor. Obrigado, menina Beatriz, disse ele em voz baixa. Por hoje. Ela assentiu, o seu coque a brilhar sob o candelabro. Apenas a fazer o meu trabalho, Sr. Rui. Mas para eles é mais do que um trabalho. As suas palavras permaneceram, um desafio e uma promessa, enquanto Rui se retirava para o seu escritório. O peso da ameaça de Carla e do mistério de Beatriz a pressionarem-lhe o coração. Poderia esta mulher, esta estranha, ser a chave para salvar a sua família? Ou era ela outra faísca fugaz numa casa destinada a arder? O eco das palavras de Beatriz, para eles é mais do que um trabalho, seguiu Rui até ao amanhecer, um desafio silencioso que agitava o seu coração inquieto. A quinta no Alentejo, outrora um monumento ao seu sucesso, parecia um labirinto de dúvidas enquanto se preparava para mais um dia na Arrington Tecnologias. A memória de Gonçalo e Diogo a desenharem alegremente sob a orientação de Beatriz colidia com a ferroada da mensagem do advogado de Carla. Uma reunião para discutir a custódia. O seu peito apertou-se de pavor. O que poderia Carla, que fugira da maternidade, querer agora? Enquanto bebia o seu café, a casa estava perturbadoramente silenciosa. Sem estrondos, sem risinhos. Por um momento, atreveu-se a esperar que a magia de Beatriz estivesse a funcionar.
Então, um grito estilhaçou a calma. Veio de fora, agudo e em pânico. Rui correu para a janela, o coração a bater descontroladamente. No vasto quintal, Maria, a idosa governanta de cabelos brancos, estava de pé, agarrada ao seu avental, a olhar para cima. No telhado íngreme da casa principal, Gonçalo e Diogo estavam empoleirados precariamente, as suas camisolas vermelhas um contraste gritante contra as telhas cinzentas. Eles brandiam paus como espadas, gritando sobre uma fortaleza no céu. O sangue de Rui gelou. O telhado tinha 3 andares de altura. Uma queda poderia ser fatal. Ele correu para fora, o medo a sufocar-lhe a voz. Gonçalo, Diogo, desçam já. Beatriz apareceu, a sua imaculada blusa branca um farol na luz da manhã. O seu cabelo preto e liso apanhado num coque que captava os raios de sol. Ela moveu-se com uma calma que parecia impossível, avaliando a cena. Fique para trás, Sr. Rui, disse ela, a sua voz firme mas urgente. Eu trato disto. Antes que ele pudesse protestar, ela agarrou num escadote do barracão do jardim, o seu movimento rápido mas gracioso, e começou a subir. Rui observou, dividido entre o terror e a admiração, enquanto ela ascendia em direção aos seus filhos. Rapazes, chamou Beatriz, o seu tom firme mas caloroso. Construíram uma bela fortaleza, mas está na hora de descer. Gonçalo, sempre o mais ousado, riu-se. Somos cavaleiros. Ninguém nos pode parar. Diogo, mais calmo, hesitou, os seus olhos a piscarem com incerteza. Beatriz alcançou a beira do telhado, a sua blusa um contraste nítido contra as telhas, e estendeu uma mão. Os cavaleiros precisam de descansar, não acham? Vamos planear a próxima batalha em terra firme. As suas palavras, repletas de compreensão, perfuraram o coração de Rui. Ela não estava a repreender. Estava a alcançá-los. Diogo pegou na mão dela, mas Gonçalo escorregou, o seu pé a deslizar numa telha solta. A respiração de Rui parou quando Beatriz se lançou, agarrando o braço de Gonçalo, o seu próprio corpo a vacilar. Um corte abriu-se na sua mão, o sangue a manchar-lhe a manga. Mas ela segurou-se firme, puxando-o para a segurança. As pernas de Rui quase cederam enquanto ela guiava ambos os rapazes pelo escadote, o seu coque ligeiramente desalinhado, mas a sua compostura inabalada. No chão, Gonçalo e Diogo lançaram-lhe os braços ao pescoço, a soluçar. Desculpa, Beatriz, chorou Diogo. Só queríamos que o pai nos visse. Rui apressou-se, a sua voz a quebrar-se. Em que é que estavam a pensar? Podiam ter morrido. A sua raiva mascarava um medo mais profundo, uma culpa por ter estado demasiado ausente, demasiado enterrado no trabalho e na sombra de Carla. Os gêmeos agarraram-se a Beatriz, as suas camisolas vermelhas úmidas de lágrimas. Ela ajoelhou-se, o sangue a pingar da sua mão, e falou suavemente. Eu costumava trepar a árvores para me sentir corajosa quando estava com medo. Mas não precisam de um telhado para serem vistos. O vosso pai está mesmo aqui. As suas palavras atingiram Rui como um maremoto, expondo a sua falha em conectar-se com os seus filhos. Estou a mantê-los seguros, disse Beatriz, encontrando o olhar dele, os seus olhos ferozes de convicção. Mas eles precisam de si, não apenas de mim. A garganta de Rui apertou-se. Ele queria explodir, culpá-la por os ter deixado subir, mas a verdade nas suas palavras silenciou. Ela tinha-se arriscado pelos seus rapazes, algo que nenhuma ama tinha feito. Enquanto Maria pensava à mão de Beatriz, murmurando desculpas por não ter vigiado de perto, Rui viu uma mudança no rosto austero da governanta. Respeito, talvez, pela mulher de quem duvidara. Lá dentro, enquanto Beatriz acomodava os gêmeos com chocolate quente, o telemóvel de Rui vibrou novamente. Outra mensagem do advogado de Carla. Ela estará aí em casa amanhã. Prepare-se para uma discussão. O seu estômago revirou-se. Carla, que tinha chamado monstros aos seus filhos, estava a voltar, e ele não sabia porquê. Ele observou Beatriz, a sua blusa branca agora salpicada de sangue, a guiar Gonçalo e Diogo através de uma história sobre um cavaleiro corajoso que aprendeu a confiar. A sua voz, firme e quente, acalmou-os. Mas Rui sentiu uma tempestade a formar-se dentro de si. A culpa corroía-o. Ele não tinha conseguido ver os gritos de atenção dos seus filhos, e Beatriz, esta mulher enigmática, parecia compreendê-los melhor do que ele. Maria aproximou-se, a sua voz baixa. Aquela Beatriz, não é como as outras. Lembra-me de uma rapariga que conhecia há anos. Ligada à sua família de alguma forma. As suas palavras despertaram um vislumbre de inquietação em Rui. Quem era Beatriz realmente? Enquanto ela ajeitava uma mecha de cabelo solta no seu coque, os seus olhos encontraram os dele,
carregando uma sombra de dor que espelhava a sua. Ele queria perguntar, exigir respostas, mas o riso dos rapazes deteve-o. Por agora, eles estavam seguros graças a ela. Mas com a ameaça de Carla a pairar, Rui sentiu o chão a mover-se debaixo dos seus pés. Uma esperança frágil a lutar contra uma tempestade iminente. A memória de Gonçalo e Diogo agarrados a Beatriz após a sua escapadela no telhado assombrava Rui enquanto ele se movia pela quinta silenciosa. A imagem de Beatriz, a sua blusa branca salpicada de sangue, o seu cabelo liso e preto com o coque ligeiramente desalinhado, mas radiante, agitava uma tempestade no seu peito, a gratidão a lutar com a inquietação. As palavras de Maria, insinuando a ligação de Beatriz à sua família, ecoavam como um aviso. A visita iminente de Carla, anunciada pela mensagem curta do seu advogado, apertava um nó de pavor na sua garganta. Rui estava à janela do seu escritório, o horizonte do Alentejo uma mancha distante, o seu coração pesado de perguntas. Quem era Beatriz realmente? E por que é que a sua presença parecia simultaneamente salvação e um acerto de contas? A manhã trouxe uma calma frágil. Rui encontrou Gonçalo e Diogo na sala de estar, esparramados no tapete com blocos de desenho, as suas camisolas vermelhas brilhantes contra a opulência abafada. Beatriz sentava-se ao lado deles, a sua imaculada blusa branca novamente impecável, o seu coque a brilhar sob a luz do candelabro. Ela guiava o lápis de Gonçalo, a sua voz suave enquanto elogiava o seu desenho, um foguetão a voar por entre as estrelas. Diogo, absorto numa torre de Lego, olhou para cima com um sorriso tímido. A garganta de Rui apertou-se. Estes eram os seus rapazes, não os brincalhões que aterrorizavam as amas, mas crianças a ansiar por ligação. Beatriz tinha visto isso quando ele não vira. Ele demorou-se na ombreira da porta, sem ser visto, o seu coração a doer de culpa. Tinha estado tão consumido pelo trabalho e pela traição de Carla que não reparara nos seus gritos silenciosos. As palavras de Beatriz do telhado, eles precisam de si, não apenas de mim, cortavam mais fundo agora, expondo as suas falhas como pai. No entanto, a sua força tranquila, a forma como ela transformava o caos em criatividade, acendia uma faísca de esperança que ele não sentia há meses. Mas a observação enigmática de Maria corroía-o. Uma rapariga ligada à sua família. Ele precisava de respostas. Beatriz, chamou ele, a sua voz mais rouca do que pretendia. Ela olhou para cima, os seus olhos escuros firmes, uma sombra de algo, dor talvez, a piscar no seu interior. Podemos falar. Os gêmeos olharam de um para o outro, sentindo a tensão. Beatriz assentiu, alisando a blusa. Rapazes, continuem a trabalhar nessas estrelas, disse ela, o seu tom quente. Eu volto já. Gonçalo hesitou, agarrando o lápis. Não vais embora, pois não? A voz de Diogo tremeu. Beatriz ajoelhou-se, o seu coque a apanhar a luz. Nem pensar, Diogo. Eu estou mesmo aqui. A sua promessa, simples mas feroz, fez o peito de Rui apertar-se. No escritório, Rui enfrentou-a, as suas emoções um emaranhado de confiança e suspeita. A Maria mencionou uma rapariga de um bairro operário em Lisboa, alguém ligado à minha família. És tu? A compostura de Beatriz vacilou, os seus dedos a roçarem a borda da sua blusa. Senhor Rui, começou ela, a sua voz baixa. Eu cresci num bairro operário, sim. Mas estou aqui pelos seus rapazes, não pelo passado. A sua evasão alimentou a sua inquietação. Não evites a pergunta, pressionou ele. Qual é a tua ligação a nós? Ela respirou fundo, os seus olhos encontrando os dele com uma mistura de desafio e tristeza. Quando eu era criança, a minha família perdeu tudo. A nossa casa, a nossa estabilidade, por causa de um negócio que correu mal com a empresa do seu pai. Eu tinha 10 anos. Eu conhecia-te, Rui. Eras apenas um rapaz na altura, antes de tudo desmoronar. A revelação atingiu-o como um golpe. Rui lembrou-se de uma rapariga, brilhante e destemida, que brincara com ele no parque antes de desaparecer. Beatriz, sussurrou ele, a incredulidade a sufocá-lo. Ela assentiu, o seu coque a brilhar enquanto se afastava. Voltei para ajudar crianças como eu era, não para desenterrar velhas feridas. A mente de Rui girou. A culpa surgiu. Ele tinha sido uma criança, inconsciente das ações da sua família, mas cúmplice da sua riqueza. Por que não me disseste? Perguntou ele, a sua voz crua. Não queria piedade, disse Beatriz, o seu tom firme mas tingido de dor. Queria fazer a diferença para o Gonçalo e o Diogo. Eles estão a sofrer como eu sofri. Isso é suficiente para mim. A sua abnegação envergonhou-o. No entanto, o seu segredo magoava-o. Poderia ele confiar nela totalmente,
sabendo que ela tinha escondido isto. Antes que ele pudesse responder, Maria entrou derrompante, o seu rosto pálido. Senhor, uma encomenda do advogado da senhora Carla. Rui rasgou-a, o seu coração a afundar-se. Lá dentro estavam fotografias, imagens granuladas de uma jovem Beatriz à porta do escritório do seu pai, acompanhadas por uma carta que a acusava de procurar vingança contra a família dele. A nota de Carla era venenosa. Ela está a usar os teus filhos para te destruir. Provarei isso amanhã. A raiva incendiou-se em Rui, mas a dúvida insinuou-se. Seria a bondade de Beatriz uma máscara? Ele olhou para ela, a sua blusa um contraste gritante com as acusações, os seus olhos a suplicarem confiança. Beatriz, diz-me que isto não é verdade, disse ele, a sua voz a quebrar-se. Ela aproximou-se, o seu coque firme apesar da tempestade. Estou aqui pelos teus rapazes, Rui, não por vingança. Acredita nisso ou deixa-a ganhar. As suas palavras, cruas e honestas, perfuraram a sua dúvida. Ele queria acreditar nela, precisava de acreditar, pelo bem dos seus filhos. Lá fora, o riso de Gonçalo e Diogo chegava, um lembrete frágil da família pela qual ele estava a lutar. Enquanto Beatriz voltava para os rapazes, Rui agarrou na carta. A ameaça de Carla era uma nuvem negra. O passado de Beatriz ligava-a aos pecados da sua família. No entanto, as suas ações falavam de redenção. Poderia ele confiar nela para salvar os seus filhos? Ou era ela um perigo que ele não conseguia ver? As respostas estavam nas horas seguintes. Mas por agora, o som do riso dos seus rapazes, provocado por uma mulher que conhecera a crueldade do seu mundo, mantinha-o cativo. O apelo de Beatriz, acredita nisso ou deixa-a ganhar, ecoava na mente de Rui enquanto ele estava no seu escritório escurecido. A carta amarrotada do advogado de Carla pesava-lhe na mão. A acusação de que Beatriz, com a sua presença radiante e força tranquila, estava a planear vingança contra a sua família, corroía-o. O seu cabelo preto e liso apanhado num coque e a sua blusa branca imaculada pareciam um farol de esperança na sua caótica quinta no Alentejo. No entanto, agora emoldurava um mistério. Os seus filhos, Gonçalo e Diogo, riam algures para além das paredes, a sua alegria um fio frágil num lar a desfazer-se sob a sombra de Carla. Amanhã ela chegaria, as suas intenções incertas mas venenosas. O coração de Rui agitava-se com a dúvida, mas as ações de Beatriz, salvando os seus rapazes do telhado, transformando o seu caos em criatividade, imploravam-lhe que confiasse nela. Ao cair da noite, Rui vagueou até ao quintal, atraído pelo brilho de uma luz e pela conversa animada dos rapazes. Ali, no vasto jardim, Beatriz tinha transformado um canto num acampamento improvisado. Uma pequena tenda brilhava com a luz de um candeeiro, rodeada por estrelas de papel penduradas entre as árvores. Gonçalo e Diogo, nas suas camisolas vermelhas, corriam de um lado para o outro, os seus rostos pálidos iluminados de admiração. Beatriz, a sua blusa branca a apanhar o crepúsculo, ajoelhou-se para ajudar Diogo a prender uma estrela num ramo. O seu coque brilhava, uma elegância silenciosa contra a beleza selvagem da cena. Olha, pai! Chamou Gonçalo, acenando com um candeeiro a brilhar. Estamos a construir uma fortaleza de luz. O peito de Rui apertou-se, uma mistura de admiração e culpa. Tinha estado demasiado enterrado no medo para ver a necessidade de magia dos seus filhos. Beatriz olhou para cima, os seus olhos escuros quentes mas reservados. Junte-se a nós, Sr. Rui, disse ela, a sua voz um convite suave. Os rapazes precisam do seu comandante. Hesitante, Rui avançou, o peso das acusações de Carla a pesar-lhe. Mas quando Diogo lhe entregou um candeeiro, o seu calor infiltrar-se nas suas mãos, ele sentiu uma fenda nas suas defesas. O que é tudo isto? Perguntou ele, agachando-se ao lado de Gonçalo, que desenhava estrelas numa prancheta. Beatriz sorriu, o seu coque a apanhar o brilho do candeeiro. Eles têm medo de o perder, como perderam a mãe. Este é o seu lugar seguro, uma fortaleza de onde ninguém sai. As suas palavras perfuraram-no, desenterrando a culpa que ele tinha enterrado desde a partida de Carla. Tinha sido um fantasma na vida dos seus filhos, perdido em salas de reuniões e amargura. Beatriz viu o que ele não tinha visto. As suas travessuras, a sua aventura no telhado, eram gritos por ligação. Enquanto ajudava Gonçalo a pendurar uma estrela, os seus dedos a roçarem-se, Rui sentiu uma pontada de desejo de ser o pai de que eles precisavam. Diogo puxou-lhe a manga, timidamente, mostrando um foguetão de lega iluminado por uma pequena lâmpada. A Beatriz diz que podemos iluminar a escuridão, sussurrou ele. A garganta de Rui ardeu. Quando foi a última vez que ele ouviu os seus filhos? Sentaram-se dentro da tenda, os rapazes aninhados contra Beatriz, a sua blusa um contraste nítido com o caos colorido das suas criações.
Ela contou uma história de um cavaleiro que construiu um castelo de luz para proteger a sua família. A sua voz tecia um feitiço que até mesmo Rui mantinha cativo. Os olhos de Gonçalo brilhavam. Os medos de Diogo suavizaram-se. E Rui sentiu um calor que não conhecia há meses. Mas as fotografias do advogado de Carla surgiram na sua mente. Beatriz à porta do escritório do seu pai. Uma criança injustiçada pela riqueza da sua família. Poderia a sua bondade ser uma máscara? Ele afastou o pensamento, mas este persistiu, uma sombra no brilho do candeeiro. Maria apareceu, o seu rosto mais suave do que o habitual, trazendo um tabuleiro de marshmallows. Você faz-lhes bem, Beatriz, disse ela, o seu tom um ramo de oliveira relutante. Rui captou o seu olhar, pesado de significado. Maria, disse ele em voz baixa, afastando-se. O que sabe sobre o passado da Beatriz? A governanta hesitou, depois sussurrou. A perda da família dela não foi apenas um negócio. Houve um incêndio ligado à empresa do seu pai. Ela era uma criança, Rui, mas ela lembra-se de si. A revelação atingiu-o como uma pedra, aprofundando a sua culpa. Beatriz tinha sofrido por causa da sua família. No entanto, aqui estava ela, a salvar a dele. Voltando à tenda, Rui observou Beatriz assar um marshmallow, o seu coque a brilhar enquanto ria com os rapazes. Você não é como as outras, disse ele, a sua voz baixa, crua de emoção. Porque ficou, depois do que a minha família fez. Os seus olhos encontraram os dele, um vislumbre de dor a emergir. Porque crianças feridas precisam de alguém que também foi ferido, disse ela. Estou aqui para lhes dar o que eu não tive. A sua honestidade desarmou, mas a ameaça de Carla pairava. Uma nova mensagem vibrou no seu telemóvel. Amanhã, 10 horas. Esteja pronto. O seu coração afundou-se. Carla estava a chegar, armada com mentiras para os separar. Enquanto os rapazes adormeciam na tenda, as suas camisolas vermelhas amarrotadas, Rui demorou-se, observando Beatriz a arrumar os candeeiros. A sua blusa, ainda imaculada, parecia um escudo contra o caos. Ele queria confiar nela, acreditar na luz que ela trazia. Mas com a chegada de Carla a horas de distância, a dúvida e a esperança lutavam dentro dele. Uma fortaleza frágil a balançar à beira do colapso. O brilho do acampamento iluminado no jardim permaneceu no coração de Rui, um farol frágil contra a tempestade que se formava no seu interior. As palavras de Beatriz, estou aqui para lhes dar o que eu não tive, tinham rachado as suas defesas. Mas a chegada iminente de Carla, armada com mentiras sobre o passado de Beatriz, lançava uma sombra sobre a quinta no Alentejo. Rui estava à janela do seu quarto, as luzes distantes da vila a desfocarem-se enquanto a culpa e a esperança lutavam. Beatriz, com o seu cabelo preto e liso num coque impecável e a sua imaculada blusa branca, tinha trazido luz aos seus filhos, Gonçalo e Diogo. No entanto, as fotografias que a acusavam de vingança, ligadas a um incêndio do passado da sua família, alimentavam a sua dúvida. Poderia ele confiar nela totalmente com as garras de Carla a afiarem-se para uma luta? A manhã chegou pesada de tensão. Rui encontrou Gonçalo e Diogo na sala de jantar, as suas camisolas vermelhas brilhantes enquanto se debruçavam sobre um modelo de foguetão, com Beatriz a guiar-lhes as mãos. O seu coque brilhava sob o candelabro, a sua blusa um contraste gritante com o caos que a visita de Carla prometia. O riso dos rapazes, outrora um som raro, parecia uma tábua de salvação que Rui não podia perder. Mas quando o relógio bateu às 10, o som da campainha cortou o ar como uma lâmina. Carla tinha chegado. Ela entrou derrompante no átrio, o seu casaco de mar com escudo de privilégio, os seus olhos azuis gelados a perscrutarem a sala com desdém. Rui, disse ela, a sua voz a pingar um charme calculado. Precisamos de falar sobre os nossos filhos. A palavra nossos picou, uma mentira da mulher que tinha chamado monstros a Gonçalo e Diogo antes de os abandonar. O maxilar de Rui contraiu-se, mas antes que pudesse responder, o olhar de Carla fixou-se em Beatriz, que estava protetoramente perto dos rapazes. Tu, troçou ela. A criada a brincar às amas, que pitoresco. A compostura de Beatriz manteve-se, a sua blusa branca radiante, o seu coque firme. Estou aqui pelos rapazes, senhora Carla, disse ela, a sua voz calma, mas com um toque de aço. Eles merecem amor, não jogos. Carla riu-se, um riso agudo e cruel, tirando uma pasta da sua mala. Amor. És uma fraude, Beatriz. Isto prova que estás atrás de vingança. Ela atirou fotografias para cima da mesa. Beatriz em criança à porta do escritório do pai de Rui, acompanhadas por documentos forjados que alegavam que ela tinha processado a família dele pelo incêndio que arruinou a sua. O coração de Rui deu um salto, a dúvida a incendiar-se apesar da bondade de Beatriz.
Gonçalo e Diogo gelaram, os seus pequenos rostos a empalidecerem. A Beatriz não é uma fraude. Gritou Gonçalo, a sua voz a tremer. Diogo agarrou-lhe na mão, os olhos arregalados de medo. Ela é nossa amiga. A defesa dos gêmeos perfurou o peito de Rui, a confiança deles em Beatriz um espelho da sua própria fé vacilante. Ele deu um passo em frente, a raiva a ferver. Carla, para com isto. Tu abandonaste-os. Não tens o direito de voltar a entrar assim. O sorriso de Carla era venenoso. Sou a mãe deles, Rui, e soube que vais assinar um grande contrato. Quero a minha família de volta e ela fora. Ela apontou um dedo a Beatriz, e depois largou a sua bomba. Tenho um contacto na tua concorrência, pronto para sabotar o teu contrato, a menos que eu obtenha a custódia. Escolhe com sabedoria. A ameaça atingiu-o como um soco. O mundo de Rui inclinou-se. Carla não estava apenas atrás dos rapazes. Estava a atacar o seu império para o controlar. Os olhos de Beatriz encontraram os dele. Um apelo silencioso por confiança. O seu coque apanhou a luz, a sua blusa um símbolo da sua presença firme. Não a deixe assustá-lo, disse ela suavemente. Os rapazes precisam de verdade, não de ameaças. A sua coragem, enraizada na sua própria dor, acendeu algo em Rui. Ele queria acreditar nela, mas a pasta de Carla pairava, uma acusação tangível. Então, Maria entrou derrompante, o seu rosto idoso feroz. Basta! Vociferou ela, segurando o seu telemóvel. Eu gravei-te, Carla, a conspirar com esse concorrente no mês passado. Nunca quiseste os rapazes. Querias uma moeda de troca. A sala gelou. Maria reproduziu o áudio. A voz de Carla, clara. Se o Rui não cumprir, afundamos o negócio dele. A compostura de Carla rachou, os seus olhos a dardejarem para a porta. Não tens provas, sibilou ela, mas a sua voz vacilou. A raiva de Rui transbordou. Sai, disse ele, a sua voz baixa e carregada de fúria. Abandonaste os nossos filhos e agora ameaças a minha família. Acabou. Carla estremeceu, agarrando na sua mala, mas Beatriz deu um passo em frente, o seu coque a brilhar com resolução. Não se pode comprar amor, senhora Carla, disse ela, o seu tom cortante. O Gonçalo e o Diogo merecem melhor. Os rapazes correram para ela, envolvendo-a com os braços, as suas camisolas vermelhas um contraste vívido com a sua blusa branca. O rosto de Carla contorceu-se, e ela saiu derrompante, deixando uma promessa arrepiante. Isto não acabou. Rui afundou-se numa cadeira, o coração a bater com alívio e medo. Beatriz ajoelhou-se ao lado dos rapazes, acalmando as suas lágrimas, a sua blusa manchada com as suas impressões digitais borradas. Estão seguros? Sussurrou ela, a sua voz um bálsamo. Rui observava, a culpa a inundá-lo por ter duvidado dela. Beatriz, disse ele, a sua voz crua. Desculpa. Devia ter confiado em ti. Ela sorriu, um vislumbre de dor nos seus olhos. A confiança leva tempo, Sr. Rui. Comece por eles. Ela acenou com a cabeça para os rapazes que se agarravam a ela, a sua fé inabalável. Enquanto Beatriz levava Gonçalo e Diogo de volta ao seu foguetão, Rui sentiu uma mudança. A ameaça de Carla persistia, mas a força de Beatriz era a sua âncora. A luta não tinha acabado, mas por agora, os seus filhos tinham uma protetora, e ele tinha uma escolha a fazer. Confiar ou perder tudo. O eco da ameaça de despedida de Carla, isto não acabou, pairava como uma nuvem de tempestade a dissipar-se enquanto Rui observava a porta do átrio fechar-se atrás dela. A quinta no Alentejo, outrora um campo de batalha de travessuras e dor, parecia mais leve, como se a coragem silenciosa de Beatriz tivesse varrido as sombras. As suas palavras, a confiança leva tempo. Comece por eles, ardiam-lhe no peito. Um apelo para reconstruir o que ele tinha deixado desmoronar. A defesa feroz de Gonçalo e Diogo a Beatriz, os seus pequenos braços à volta da sua imaculada blusa branca, tinham-lhe aberto o coração. O seu cabelo preto e liso, apanhado num coque impecável, brilhava como um farol de esperança. Mas Rui sabia que a batalha não estava ganha. O veneno de Carla persistia, e a confiança ainda era um fio frágil. No entanto, ao olhar para os seus filhos, sentiu uma faísca de algo novo. Determinação. Dias depois, o jardim da quinta fervilhava de vida. Rui tinha planeado uma festa, não uma das suas habituais reuniões de elite, mas um evento caloroso e caótico para a vizinhança, um tributo ao milagre de Beatriz. Candeeiros balouçavam na brisa da noite, projetando luz dourada sobre mesas carregadas de iguarias caseiras.
Gonçalo e Diogo corriam pela multidão, as suas camisolas vermelhas vibrantes, o seu riso já não tingido de desafio, mas de pura alegria. Beatriz movia-se entre os convidados, a sua blusa branca imaculada, o seu coque a apanhar o brilho suave enquanto ajudava as crianças a enfiar estrelas de papel. Rui observava do pátio, o seu coração a transbordar. Isto não era a opulência fria do seu passado. Era um lar renascido. Tinha passado a semana após a saída de Carla num turbilhão. Advogados armados com as provas gravadas por Maria, garantindo que o plano de sabotagem e as exigências de custódia de Carla fossem enterrados. A vitória era oca sem os sorrisos dos seus filhos, e Beatriz tinha-lhes dado. O seu ato altruísta, enfrentando as mentiras de Carla, salvando os seus rapazes do seu próprio caos, tinha-o desfeito. A culpa ainda o corroía. A empresa da sua família tinha destruído a dela anos antes. No entanto, ela escolhera curar os seus filhos em vez de o odiar. Ele queria honrar isso, torná-la mais do que a criada de que Carla tinha troçado. Senhor Rui, disse Maria, aparecendo ao seu lado. O seu rosto austero suavizou-se. Aqueles rapazes estão diferentes agora. Ela está diferente. A governanta, outrora cética em relação a Beatriz, agora sorria com orgulho. Vai mantê-la, espero eu. Rui assentiu, a garganta apertada. Ela é família, Maria. As palavras soaram certas. Uma verdade que ele não se atrevera a admitir até agora. Enquanto a festa fervilhava, Gonçalo e Diogo puxaram Beatriz para um palco improvisado de caixotes de madeira, os seus olhos a brilhar com malícia e algo mais profundo. Amor. Fizemos uma coisa para ti, anunciou Gonçalo, a sua voz alta sobre a conversa da multidão. Diogo, agarrando uma pequena caixa, deu um passo em frente. É de nós e do pai também. O coração de Rui vacilou. Ele não sabia disto. Beatriz, o seu coque a brilhar sob os candeeiros, ajoelhou-se, a sua blusa a roçar na relva. O que é isto, cavaleiros? Brincou ela, a sua voz quente mas a tremer. Diogo abriu a caixa, revelando um candeeiro de papel pintado à mão com estrelas e um foguetão, e um desenho dobrado. Gonçalo desdobrou, um esboço de 4 figuras. 2 rapazes de vermelho, um homem de fato e uma mulher com um coque impecável, legendado A Nossa Família a Sério. Por baixo, na caligrafia cuidada de Diogo, estavam as palavras, Beatriz, a nossa mãe. A multidão silenciou-se e os olhos de Rui arderam. A mão de Beatriz voou para a sua boca, as lágrimas a escorrerem enquanto ela puxava os rapazes para perto. Vocês também, sussurrou ela, a sua voz a quebrar-se. Vocês são a minha luz. Os gêmeos agarraram-se a ela, as suas camisolas vermelhas amarrotadas contra a sua blusa branca, e a multidão irrompeu em aplausos, os vizinhos a limparem os olhos. Rui deu um passo em frente, a sua voz instável. Beatriz, disse ele, alto o suficiente para todos ouvirem. Não salvaste apenas os meus rapazes, salvaste-me a mim. O seu peito doía de gratidão, com o peso das suas falhas passadas. Pegaste numa casa partida e fizeste dela um lar. Não te vamos deixar ir. Os seus olhos encontraram os dele, a brilhar com lágrimas, e por um momento o mundo eram apenas eles, o seu coque a apanhar a luz das estrelas, a sua blusa um símbolo do seu coração inabalável. A multidão aplaudiu, mas a pequena voz de Gonçalo cortou o som. És a nossa mãe agora, Beatriz. Acrescentou Diogo. A sério. Ela riu-se por entre as lágrimas, abraçando-os com mais força. A sério. Desde que me queiram. Enquanto a festa continuava, Rui juntou-se aos rapazes e a Beatriz, ajudando-os a acender o candeeiro pintado. Ele elevou-se acima do jardim, uma estrela brilhante contra a noite. Maria, observando de lado, assentiu com aprovação, a sua fé em Beatriz completa. Rui sentiu o peso da traição de Carla levantar-se, substituído por uma certeza que não conhecia há anos. Beatriz não era apenas uma ama. Era o coração da sua família. A sua dor e força a tecê-los juntos. O riso dos rapazes, outrora um grito de atenção, agora soava com amor. Rui pegou na mão de Beatriz, os seus dedos quentes nós dele, e sussurrou, obrigado. O seu sorriso, radiante contra a sua blusa branca, foi a sua resposta. Uma promessa de um futuro construído na confiança. Enquanto o brilho do candeeiro se desvanecia na noite alentejana, Rui, Beatriz, Gonçalo e Diogo permaneceram juntos. Uma família forjada não por sangue, mas pela força inabalável do amor. A sua jornada do caos à ligação, da dúvida à confiança, provou que até os lares mais escuros podem encontrar a luz.